Quando eu era ombudsman da Folha, eu tinha total liberdade que me era dada pelo jornal. Isso eu recebi por escrito e não procurei saber outra opinião, se concordavam, se não concordavam com o que eu falava. Sempre achei que a minha função maior não era divulgar as opiniões do jornal, nem dos seus secretários de redação. A minha função maior, eu estava ali para criticar, para ser oposição, para me opor e contestar as versões que o jornal procurava afirmar. Independentemente do que estivesse acontecendo, eu tentava ser um ombudsman contra a opinião majoritária que era divulgada pelas manchetes, pelos artigos, pelas coberturas, pelas reportagens do jornal. Eu achava que essa era a minha função, dar um outro lado que contestasse o que o jornal queria aprovar ou ver imposto. Então, tinha esse meu, vamos dizer assim, essa minha posição de princípio. Eu não vejo que isso esteja acontecendo agora com essa ombudsman. Ela é nova, né? Ela ainda não conseguiu encontrar o seu eixo e ainda continua muito subordinada a uma mentalidade profissional, a uma mentalidade subordinada, uma mentalidade hierárquica e pró-patrão. Então, nesse caso, é o que está acontecendo e ela reafirma as opiniões do jornal, diferentemente do que eu fazia, ela, em lugar de contestar, ela apoia essencialmente as posições da Folha. A cobertura simplesmente não se sustenta, né? A Folha de São Paulo, como você disse, eu não tenho nada a acrescentar ao que você falou, né? Busca apoiar, é um proto-fascista, é o jornal da dita branda, é o jornal que emprestou veículos para agentes da ditadura buscarem presos políticos e transportarem torturadores em busca desses presos políticos, desses suspeitos, desses opositores, desses brasileiros, não é? Inclusive, como aponta o Antônio Carlos Fon, né, jornalista, que olhou pela janela e viu os carros da Folha no pátio do Doicode, em São Paulo. É esse o jornal que emprestava esses veículos para a ditadura, né, para transportar presos políticos. É esse jornal que faz agora essa investida contra o maior brasileiro, o mais responsável, aquele mais agudo combatente contra o golpe de 2023, de 8 de janeiro de 2023, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o qual é também o alvo permanente das hordas bolsonaristas, as gangues e as milícias digitais que buscam o tempo todo agredi-lo, desqualificá-lo, desmerecê-lo e a sua família com ameaças contra filhos, contra a mulher, permanentes e contra a vida do próprio ministro por causa dessa sua atuação absolutamente independente, reta, poderosa, corajosa em defesa do Brasil e contra essas mesmas milícias, que tentaram o tempo todo desmoralizá-lo e desqualificá-lo e buscam agora, como a Folha, carregar de suspeição, de parcialidade a atuação do ministro. É esse o plano em que a Folha se insere. Uma reportagem que supõe que o ministro persegue, exatamente na mesma linha do discurso do Bolsonaro. E a Folha, enfim, tenta abrir essa porta, dar oxigênio a esse tipo de declaração de parcialidade e impedimento. No fundo, o que a Folha quer é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, para que ele pare de exercer essa pressão contra o golpe, contra o bolsonarismo, contra as milícias digitais, contra as fake news, e libere o Bolsonaro para voltar ao poder. Não é? É uma tentativa de fazer com que o Bolsonaro retorne, seja reabilitado, seja anistiado. É nessa campanha que a Folha se insere, com o apoio da extrema-direita brasileira e mundial, com o apoio de Elon Musk e com o apoio de Donald Trump. O Elon Musk do Twitter e Donald Trump fora nos Estados Unidos. Falar de Elon Musk é falar de Glenn Greenwald, né, também. E o Glenn de hoje não é o mesmo Glenn dos vazamentos que o consagraram, né? Ele é uma pessoa que mudou do tempo do Snowden para cá. Eu lembro também que ele ganhou o Oscar, vocês lembram, né? Ele não só ganhou o Pulitzer, como também ganhou o Oscar, com o documentário da Laura Poitras sobre os vazamentos. Né? Então,
Mas esse não é a mesma pessoa, não é? Ele era um jornalista interessado em tinha uma agenda basicamente interessada em luta pela liberdade, contra a opressão. Ele é advogado, nem é jornalista, né? Quer dizer, de origem, de formação, na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, associado à esquerda americana, e ele passou a ser, hoje em dia, mais uma pessoa associada ao Donald Trump, ao Partido Republicano, um pouco paranoico, me parece, não é mais aquela pessoa guiada por interesse jornalístico livre, mas um pouco assombrado por uma ideia de que há uma conspiração contra as liberdades nos Estados Unidos, praticada pelo Partido Democrata. E essa conspiração no Brasil é praticada pelo PT, pela esquerda, pelos partidos que estão, digamos assim, perseguindo o bolsonarismo. Então, tem essa mudança que ele foi vivendo à medida que a situação, como disse a Hilde, se polarizava nos Estados Unidos ainda mais, e em que passou a haver uma reação contra o Donald Trump, contra seu governo, contra suas mentiras, ofensas, manipulações. E ele encarou esse movimento contra o Trump contra um movimento contra essas liberdades, né? E deixou a um certo ponto, ele virou o fio, deixou de estar preocupado com a informação e passou a estar preocupado principalmente com essa luta contra o que ele vê como sendo uma opressão e tudo. Então, isso se dá no Brasil, e a principal personalidade que ele vê como sendo opressora no Brasil é o regime, que ele chama de regime, comandado pela Suprema Corte Brasileira, e especialmente o regime de censuras comandado pelo Alexandre de Moraes, um regime que ele considera como repressor. Ele está achando que ele está lutando contra uma ditadura no Brasil. Ele é o próprio representante de ditadura e agora acha que ele está lutando contra uma ditadura. A Folha, antes ainda de falar do Musk, a Folha está buscando uma entrada para favorecer um novo golpe ao estilo do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Ela até criar um escândalo que mobilize e energize, não é, o centrão e a base parlamentar de oposição no parlamento para que um pedido de impeachment prospere, seja aceito pelo Lira e seja encaminhado, levado adiante. Há um certo desespero, porque isso não está acontecendo. E aí qualquer denúncia que apareça vai merecer grande destaque por parte dessa mídia golpista. O Elon Musk é um personagem que se julga além todo-poderoso, fora do alcance das forças humanas, sobre-humano mesmo. E isso traz muita arrogância. Ele não é um deus, ele não é nem mesmo um semideus. Ele é um personagem que pode ser atingido pelas leis e pelos regulamentos de cada país, como está sendo atingido pelos regulamentos brasileiros, e terá que enfrentar e está enfrentando o maior oponente que ele pode encontrar, talvez no mundo, que é o ministro Alexandre de Moraes. Se não for enquadrado, se não se enquadrar, se não aceitar as leis brasileiras, será eliminado, não é? Será eliminado do país. E chegou a hora de fazer isso. Chegou a hora de dizer basta, o Brasil não é essa bagunça, não é esse quintal, não é essa privada dos interesses americanos, da arrogância americana. Não é? É preciso que isso seja feito, ou pelo governo Lula, ou pelo Supremo Tribunal Federal, e o homem certo para fazer isso, pelo menos agora, vamos ver como é que ele se comporta no futuro, mas até agora quem está se mostrando com essa têmpera é o ministro Alexandre de Moraes.